Olá amigos, olá amigas, é com muita alegria, com muito prazer que estamos começando mais um programa Jaime Mendonça na TV. Aqui pela TV Oeste, canais 11, 42 e em breve no 43, já no sistema digital. Meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Ele é carismático, ele já teve bastante dificuldades nesta vida e ele superou todas elas. É um guerreiro, uma pessoa simples, extremamente corajosa, porque o que nós vamos ouvir hoje aqui só poderia ser de uma pessoa corajosa e que quer, a partir do seu exemplo, ajudar outras pessoas. Eu estou me referindo ao Aguinaldo Damasceno, o Bochecha. Todos o conhecem bem em Formiga. Ele tem um churrasquinho aqui ao lado do Campo do Formiga. Nós vamos falar sobre essa vida de Bochecha. Um prazer recebê-lo aqui, viu, Bochecha? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, tá? Oi, Jaime. É um prazer imenso estar aqui no seu programa, juntamente com a sua pessoa, que é uma pessoa que vive no meu coração, uma pessoa que não tem palavras para falar o tanto quanto você é importante na minha vida. E bom, Bochecha, vamos falar tudo sobre a sua vida? Vamos sim. A sua vida começou onde? Onde você nasceu? Família de quantos filhos? E como foi sua infância? Então, Jaime, eu sou natural de Divinópolis. Eu tenho mais 10 irmãos, eu sou um dos caçulas. E tive uma infância assim, meia, vamos dizer, complicada, né? Apesar de que o meu pai foi um exemplo de vida para todos os filhos, mas, no entanto, com o decorrer do tempo, eu desviei a minha trajetória de vida e fui por outros caminhos. Caminhos esses que me levaram ao destino das drogas e acabei me frustrando. Ô, meu amigo Bochecha, o seu pai era um militar extremamente rigoroso, um homem corretíssimo, com princípios, com moral e conduta ilibada. Os exemplos do seu pai, dos seus pais, não foram suficientes para que você tivesse uma vida mais tranquila do que a vida que você teve, Bochecha? Lógico, Jaime, é que o destino às vezes surpreende a gente de forma inesperada, né? Como, por exemplo, eu tive todo o apoio do meu pai, da minha família, sempre fomos uma família muito unida, mas amizades enfim, a gente começa a ter acesso a pessoas que não caem bem na vida da gente. É onde a gente procura ser mais do que os outros e falar, não, eu posso, eu vou fazer isso e tal, não sei o quê, e acaba indo no caminho errado. Ô Bochecha, mas a partir de que idade, de fato, você teve a primeira experiência, o primeiro contato com as drogas? Bom, primeiro foi com bebida. Eu conheci a bebida com 10 anos. E meu pai tinha um armazém em Divinópolis. Vou resumir mais ou menos aqui, porque senão o tempo não dá. Mas meu pai tinha um armazém, bar e armazém. Eu era criança, com 10 anos, e os barris de carvalho ficavam no porão de casa. Uma esquina era o bar, na outra esquina era a casa do meu pai. E os barris de pinga ficavam no porão da casa do meu pai. E eu que buscava os garrafões de 5 litros, eu que enchia. Então, para encher os garrafões, eu puxava na mangueira do barril para encher os garrafões. Quando eu chupava a mangueira, o que passava vinha na garganta. E aquilo ali eu comecei a gostar daquilo e fui aprofundando na bebida até que me tornei um viciado no álcool. Tá, então o primeiro vício foi com o álcool. Com o álcool, com a cachaça. Sim. Aí, aos 12, 13 anos, eu conheci a maconha. Que na época foi até um rapaz que era presidiário, que morava perto da cadeia, lá em Divinópolis. Eu morava entre a cadeia e o batalhão, na avenida. E eu tinha amizade com ele, porque ele buscava mantimento, essas coisas, para os presos que estavam lá
na cadeia, ele era de cela livre, e um dia ele me abordou e chamou para usar. Eu falei, não, nunca usei isso, não sei nem como é que faz isso. Ele foi e me ensinou e tal. A partir desse momento, eu comecei a todo dia querer e tudo, e fui aprofundando cada dia mais, até chegar numa droga mais forte. Tá, mas aí então você estava já associado cachaça e maconha. E maconha, tá. Isso. E seu pai não percebia nada? Como é que você chegava em casa, quando você chegava à noite, os seus pais não percebiam, tinham muita confiança em você? Como é que foram esses primeiros meses, primeira fase do seu contato com a droga dentro do seio familiar? Pois é. Até então a gente fazia de tudo para ninguém perceber que a gente estava usando, porque a maconha em si, ela não é tão, ela não transforma a gente, a aparência da gente, quanto outras drogas mais pesadas. A gente usa ela e tal, mas ela é tipo um calmante e tudo. Então não dava para notar que a gente tinha usado. Entendeu? Agora, ô Bochecha, já nesse início, essas primeiras quantidades de maconha que você estava já consumindo, você arrumava esse dinheiro com quem, como, ou você ainda estava recebendo gratuitamente? Porque, segundo informações, no início, parece-me que as pessoas ganham, mas depois você tem que comprar. Isso, a gente tem de comprar. Mas no início, como eu trabalhava no armazém do meu pai, os irmãos trabalhavam, cada um trabalhava num horário. Então, geralmente eu trabalhava mais de meio-dia até 4 horas da tarde. E eu, lógico, eu trabalhava livre de gaveta, então eu tinha acesso a dinheiro toda hora. E eu não ficava sem, porque eu tinha dinheiro, eu tinha condições. Pessoas chegavam, pega um litro de uísque aí, nós vamos fumar uma maconha ali depois e tal. Então eu tinha acesso a todo instante, porque eu tinha condições de pegar o dinheiro. Bochecha, mas no início que uma pessoa começa a usar maconha, ele quer usá-la uma vez por dia, 2 vezes, de hora em hora. Como é que foi o seu início? Era uma coisa intensa, era uma coisa permanente ou você só usava em determinado horário? Não, eu usava em determinado horário, porque na época minha, as coisas eram mais natural, era mais assim, como se diz, não era tão artificial, que hoje tem muita mistura, né, tanto na cocaína, na maconha e tudo mais, tem muita mistura. Na minha época era coisa assim, na gíria do usuário, era coisa boa, coisa de primeira. Então, como ser chamado baseado, um baseado a gente fumava ele 3, 4 vezes por dia. Então, não era tanto assim, não era intensamente aquele uso. Agora você, Bochecha, responsabiliza, atribui o seu início no mundo das drogas às más companhias ou isso veio de dentro mesmo, foi uma coisa muito sua? Porque há uma tendência de terceirizar as responsabilidades. Não, foram as companhias, foram os amigos. Na verdade, você foi provocado por essas pessoas ou você deu causa? Jaime, para te dizer a verdade, eu acho que foi as duas coisas, porque a vontade começa depois que você inicia uma coisa. A amizade, a gente é induzido por colegas, por pessoas conhecidas, então a gente não quer perder ponto para as pessoas. Ah, não, vou fumar um baseado. Não, não vou fumar. Ah, você não sei o que, isso aqui, você não vai estar... Sabe? Então era provocado. Então a gente tinha de entrar naquela dos usuários. Daqui a pouquinho nós voltaremos com Bochecha, Bochecha do Churrasquinho. Ele está aqui ao lado do Formiga e hoje ele veio à TV Oeste para contar a sua vida. Depois ele foi para o fundo do poço. Lá embaixo, no fundo do poço, ele começou a repensar a sua vida. Após as nossas mensagens, nós estaremos de volta. Aguarde um instantinho só. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, voltamos pela TV Oeste com essa entrevista hoje muito significativa e estamos torcendo para que ela possa ajudar a muitas pessoas, a muitos jovens que um dia abandonaram os caminhos mais seguros
e se enveredaram pelo mundo das drogas, do sofrimento e do abandono dos amigos, enfim, foram para o fundo do poço. A experiência deste amigo que hoje estamos recebendo foi exatamente assim. E com muita coragem, com muita determinação, hoje ele está fazendo bem, ajudando as pessoas a se reencontrarem, a se sentirem mais valorizadas. Ô Bochecha, da maconha você foi para uma droga mais pesada. Da maconha com a cachaça e depois o cigarro, eu acredito que você também foi para o cigarro comum, e daí para as drogas, como é que foi esse percurso infeliz? Foi, com cigarro também não foi diferente. Com 8, 9 anos de idade eu comecei a fumar, que eu pegava um cigarrinho e tal, até catar beira no chão, eu cheguei a catar beira no chão para me fumar. E depois da maconha, depois da bebida que eu comecei a usar, eu conheci com os meus 15, 16 anos, eu conheci a cocaína. A cocaína também foi um fardo pesado que eu carreguei por muito tempo. Usei muita cocaína e comecei a ter até depressão na época de tanto usar. Mas quando você entrou para a cocaína, os seus pais ainda não haviam percebido a sua inserção nas drogas? Então, o meu pai percebeu, a minha família percebeu que eu estava aprofundando muito. Inclusive, tive uma mudança geográfica na minha vida, ou seja, o meu pai mudou de cidade para ver se eu melhorava. Nós morávamos em Divinópolis, aí ele teve uma proposta de um time, eu em Uberaba, que era tenente-coronel lá na cidade de Uberaba, ele era comandante do destacamento, e meu pai contou para ele tudo o que estava acontecendo, e ele foi e fez uma proposta para o meu pai mudar para Uberaba, que lá era mais fácil, que eu poderia até entrar na polícia, e que eu era novo ainda, e tinha condições de entrar na polícia, coisa que meu pai mais queria na vida, porque meu pai sempre dedicou a polícia, polícia para ele era tudo na vida, né? Então ele queria que eu fosse um policial. E fomos para lá, como eu disse, a mudança geográfica. Mas isso não influencia nada na transformação de vida da gente, porque eu cheguei lá e por ser uma pessoa comunicativa, agradável, com facilidade de conquistar a confiança das pessoas, mesmo estando no mundo das drogas, eu fiz amizade rapidinho. E, no entanto, eu piorei minha vida, porque lá eu comecei até a carregar droga para as pessoas, chamado o famoso avião. E meu pai começou a perceber que eu não andava a pé, eu andava era de moto grande, carrão que me levava lá em casa, me buscava lá em casa e tudo. E meu pai começou a perceber aquilo e achou que não estava certo aquilo, estava estranho. Aí foi quando ele comentou com meu tio, que era o chefe do destacamento, e eles até fez uma abordagem em mim. Na época lá eu saí correndo e pulando janela e tal, e foi uma coisa assim, muito... Traumático, justamente. Aí meu pai mudou de lá, em 82 ele mudou de Uberaba para o sul de Minas, aonde eu comecei a trabalhar numa cooperativa, num supermercado, e fiz amizade, mais ainda. Sul de Minas, estava perto de São Paulo, era mais fácil, né? Qual cidade? Pouso Alegre. Ali então é que você deslanchou mesmo? Fernão Dias ali era rota. Então eu fiz amizade muito rápido, aí eu aprofundei mesmo nas drogas. Ô Bochecha, você chegou a traficar também? Não, a traficar não, mas eu era assim, o chamado avião. Eu pegava e pessoa queria, muita gente que eu conheço na cidade, como por exemplo aqui, que nunca quis aparecer, nunca ser conhecido no mundo das drogas pela sociedade, gente da sociedade que me pedia. Então eu era o avião. O avião é a pessoa que vai até o traficante e compra e leva para a pessoa que quer adquirir. Então eu fazia muito isso. Bochecha, aí você já tinha experimentado a maconha, tinha também experimentado a cocaína, já estava totalmente dependente? Estava dominado pelo vício da droga. Você chegou a furtar, chegou a roubar para
conquistar, para conseguir as drogas em sua vida por alguma vez, pelo menos? Até então, quando eu usava cocaína e maconha e bebida, eu não cheguei nesse ponto. Mas, em 97, eu conheci o crack. Foi aonde eu tive uma recaída tão forte na vida, que o crack, ele é a destruição maior na vida do usuário. O crack, quando eu comecei a usar, até então eu conciliava o serviço e o vício do crack. Mas chega um ponto que o crack domina tudo. Ele faz a gente perder serviço, amizade, confiança, tudo. Tudo que a gente tem, a gente perde. Tudo que a gente conquista na vida, o crack faz a gente perder. Então, eu não nego, falo aqui com a cara limpa, que eu nunca precisei disso, de pegar uma bala de qualquer pessoa. Pela educação que eu tive e tal, mesmo sendo usuário de maconha e usuário de cocaína e de bebida. Mas eu fui criado com muita rigidez. Sim, então você não chegou a ter que usar desse expediente? Até antes de conhecer o crack, não. Mas depois que eu conheci o crack, eu comecei a fazer pequenos furtos, que eu já não tinha mais chance de trabalho, ninguém me dava emprego, ninguém confiava em mim. Então eu comecei a fazer pequenos furtos. Como eram? Pegava um celular, catava um celular, se tivesse uma carteira dando sopa, eu pegava, abria, pegava o que tivesse no conteúdo dela. E assim ia. Qualquer objeto de valor que pudesse, que coubesse no meu bolso ou dentro da minha calça, eu fazia sem medo de errar. Que eu tenho uma coisa que eu arrependo demais, minha mãe em vida, eu sentado do lado dela na varanda de casa, o meu irmão tinha deixado um dinheiro com ela, era 800 e poucos reais. Eu catei o dinheiro da minha mãe. Uma coisa que eu arrependo muito, isso aí isso vai comigo. Você tem um remorso grande? Tem demais. Eu roubei esse dinheiro da minha mãe para me adquirir o crack. Ô Bochecha, então as outras drogas você tinha dependência delas, mas não fazia loucuras por causa delas? Não. Mas quando o crack entrou definitivamente em sua vida, aí você fazia qualquer negócio? Aí foi a gota d'água. O crack te dá condições de coragem. Você enfrenta tudo e todos para adquirir o crack. Agora o crack você conheceu lá em Pouso Alegre ou já foi aqui em Formiga? Não, foi aqui, foi em 97, eu já morava aqui. Porque eu mudei para cá em 86. 86 eu continuei na bebida e na maconha e tudo mais. Bochecha, eu fico imaginando, porque eu conheci muito o seu pai tinha um imenso carinho por mim. Mas o seu pai era um homem de uma retidão de caráter impressionante. Fico imaginando como é que o seu pai sofreu com essa situação. Muito. Meu pai sofreu demais, a minha mãe sofreu muito, enfim, minha família por inteiro. Mas como diz o ditado, eu tentava tampar o sol com a peneira, né? Com essas atitudes minhas, mas eu sabia que eu não ia chegar em lugar algum. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com essa conversa dura, triste, da história de um ser humano que hoje tem uma vida muito de trabalho, de muita simpatia, as pessoas têm profundo respeito por ele, reconquistou a confiança das pessoas. Mas nós vamos perguntar no próximo intervalo, o Bochecha chegou a ser preso? O Bochecha chegou a pensar em assassinar alguém? Após as nossas mensagens, nós voltaremos aqui pela TV Oeste, nesta entrevista diferenciada, que eu espero que você, onde estiver, na sua casa, aí na sua clínica ou numa penitenciária, que você possa mirar no exemplo de superação deste nosso convidado de hoje. Até daqui a pouquinho. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, famílias, estamos de volta aqui pela TV Oeste. Meu convidado hoje é Aguinaldo Damasceno, Bochecha, ele que um dia experimentou maconha, passou para cocaína, cigarro, cachaça e depois entrou de vez
no mundo do crack. Quantos anos você ficou usando crack, Bochecha? Bem, Jaime, eu conheci o crack em 97, quando eu trabalhava ainda no posto Pascoaloto, que ali é rota do tráfico também. Ribeirão Preto, São Carlos, esses lados tudo aí de São Paulo, tudo vem, passa por ali, é rota. Pela MG 050. Isso. Então eu trabalhei lá, eu trabalhava à noite. Por eu ser uma pessoa, como eu já disse aqui, carismática, com facilidade de conquistar a confiança das pessoas, eu fiz amizade, a gente faz amizade com todo tipo de gente. Então não é diferente a gente fazer amizade com traficantes. E as pessoas depositam confiança na gente e tudo, e foi indo, as pessoas começaram a notar que eu era uma pessoa mais indicada para guardar droga para eles lá, para fazer nas viagens deles, né? Eu guardava, no dia o cara passava e pegava, então eu comecei, um dia o cara falou assim, ó, tem um crack bom aí, vou te dar um pedaço para você guardar isso para mim. Eu nem conhecia. Aí o dia ele me deu e me ensinou como é que fumava. Eu, por curiosidade, usei a primeira vez. E quando essa primeira vez aconteceu, foi o suficiente para me viciar no crack. Você acredita, Bochecha, que o crack seja a mãe das drogas hoje? É o mais poderoso, é o mais forte instrumento de destruição hoje de um dependente? É o crack? Eu tenho quase certeza que o crack é a última droga do mundo. O crack é uma droga que veio para destruir o mundo. Hoje em dia, a gente nota aí a violência, assassinatos, furtos, roubo, coisas que as pessoas fazem sem medo de errar. As pessoas fazem as coisas assim como se fosse natural. O crack encoraja. Põe a pessoa irresponsável, inconsequente, destemida. Põe. A pessoa mata o outro aí, como já vi casos de pessoa não emprestar o isqueiro para o outro usar, é a pessoa matar ele por causa de um isqueiro. Ô Bochecha, aí quando você estava totalmente já sendo usado, inclusive no sistema, você chegou a ser preso? Eu cheguei a ser preso por furto. Furto para adquirir dinheiro para me comprar o crack. Então, eu fiquei 80 dias preso na penitenciária aqui de Formigas. Foi uma experiência forte, uma provação que eu passei. No entanto, não desejo isso para ninguém. Você ficou 80 dias na prisão? 80 dias na penitenciária aqui de Formigas. Na penitenciária regional aqui de Formigas. Isso. Nesse período em que você esteve preso, seu pai ainda era vivo? Era vivo. No entanto, ele que conseguiu... ele que pagou a internação para mim quando eu saí de lá. Bochecha, aí nesse período, na penitenciária, você deve ter sofrido mais ainda, porque aí você não podia usar, correto? Correto. Mas é que na penitenciária ainda tem assim, como se diz, tem recursos, tem médico, né? A gente tem direito de ir ao médico, explicar para ele que a gente é usuário de crack e tal. Então o médico já